Como prometido no episódio passado, hoje eu estou aqui com a Paula e nós vamos falar sobre a Semana de Design de Milão. Um evento que vem crescendo a cada ano, não só em número de visitantes, mas também na importância do evento para a área de design, para a área de varejo, para a área de comportamento. A delegação brasileira tem sido uma das delegações que cresce a cada ano também, então a gente acaba encontrando muitos brasileiros por lá, o que é muito bom. Mas hoje nós vamos revisitar a feira pelo olhar da Paula. Paula, bem-vinda. Obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade. Legal, ainda mais para falar de um lugar tão poético. Sim, Milão é demais, né? Milão é demais. Assim. Eu fui a primeira vez muito por acaso, que eu estava com planos de ir para Paris, mas Paris estava uma greve. E aí a Silvia, minha amiga, falou, vai para Milão, esquece Paris. Me apaixonei, voltei nos anos seguintes. Não, realmente, é um lugar encantador, né? Muito bom. Paula, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, o que você faz. Então, meu nome é Paula Dotto, eu sou arquiteta de formação, pós-graduada, e eu tenho um MBA na área de engenharia. A minha vida profissional percorreu aí pelo mundo dos projetos e obra. Então, hoje eu sempre toquei projetos e obras sempre no segmento luxo. Então, eu trabalho há 20 anos nesse mercado de luxo, atendendo as marcas de luxo, Chanel, Dior, La Prairie, La Mer, todas essas marcas. E hoje o leque do meu trabalho ele abriu um pouquinho mais, atuando um pouquinho aí na área do luxo, na área hoteleira, na parte de gastronomia de luxo. Então, hoje eu estou colocando um pouquinho o pé nesse lugar, que é bem interessante, né? E estamos aí trabalhando. Legal, até porque as marcas de luxo têm expandido para esse lugar, né? Para esse segmento de spas, de hotéis, de restaurantes. Exatamente, está tendo essa mudança, né? Sim. Porque hoje a marca não pode ficar mais somente na loja, né? Ela tem que trazer hoje, além das experiências, trazer um novo olhar, novos produtos, também de desenvolvimento da própria marca, né? Então, a gente está vendo hoje todas essas linhas home, né? Sim. Enfim, na Europa tem muito isso, a gente vê muito nas linhas, nos canais de linha de trem, dessas vendas dos produtos de luxo. Então, elas estão expandindo muito, né? Porque precisa, no final das contas, todo mundo tem que... Exato, no final do dia tem que fazer clean a caixinha, né? E para fazer parte do estilo de vida realmente das pessoas. Do estilo de vida, exatamente. Esse é o objetivo. Bom, além de tudo isso, você também faz parte do RDI. Isso, eu sou vice-presidente do RDI, junto com o Renato Fregnani, e com um grupo lá de pessoas super bacana, tá a Ana Lubianca, tá o Zé do Estúdio Zé, tá o Ale Valdívia. Já estiveram aqui. O Renato é veterano, né? Aqui, já teve aqui 2 vezes, o Ale já veio. Renato fala bem, estou aprendendo com ele. Muito bem. Paula, conta um pouquinho, assim, qual é, no seu olhar, né, a importância da Semana de Design de Milão? Olha, a gente começou, né, falando sobre o tema, eu acho que assim, Milão, só por ser Milão já é encantador, né? E Milão com essa feira e com tudo que acontece na Semana do Design Week, ela se torna muito efervescente, assim. Então, você vive muitas coisas dentro de Milão, né? Então, é como se todos os seus sentidos eles fossem estimulados e aguçados o tempo todo. Então, isso, para nós, como profissionais, e eu coloco também como ser humano, é muito interessante, né? Porque você desperta muitas coisas, você vê muitas coisas, você sente muitas coisas, e todo esse trabalho de design que é desenvolvido por milhares de profissionais, né? Então, assim, essa é uma porta aberta de coisas assim acontecendo. Para quem está produzindo, para quem está participando, para quem está montando aquela feira e para quem vai lá experimentar tudo isso. Então, é uma importância máxima, assim, né, para o design. O que eu acho muito interessante é que a cidade respira a Semana de Design. É incrível. Para todos os lugares que você olha, isso, tem movimentações voltadas para a Semana de Design. Isso. Então, são as lojas, a própria feira, exatamente, o Fuori Salone, né, que a gente vai falar um pouquinho, as ativações.
os escritórios, os estúdios, Exato. abrem as portas para mostrar os as suas ateliês, criações. né? Tudo muito. E aí você vê essa fusão de tudo. Eu acho que Milão ele traz essa permissão. Sabe, assim, tudo se funde. Então, é o ateliê que se funde com as universidades, com a biblioteca, com a Fiat, com a Audi, sabe? A Volvo. Então, isso eu acho que é muito interessante. E pra gente, né? A gente vai experimentar tudo isso, tipo... É um parque de diversão. É um parque, Algumas vezes, já aqui em outros episódios, eu até comparei, né, a Semana de Design de Milão e a semana, o Design Week aqui em São Paulo, né? Que eu falava, nossa, mas a cidade não respira tanto quanto a gente percebe em Milão. Mas na última edição aqui em São Paulo, eu achei que isso mudou muito. Sim. Eu achei que estava muito mais viva a história da Semana de Design aqui. Sim. Então eu vi mais empresas participando, apareceu, pelo menos para mim, muito mais estúdios, e designers e artistas, e falando ateliês, mais, e ateliês, né? e participando. Eu acho que também expandiu pela cidade, né? Apareceu muitos pontos de visitação no centro da cidade, que é um lugar que está passando por revitalizações, e que a gente tem que ter um olhar para o centro da cidade. Carinhoso, né? Cuidadoso, né? Exato, que é uma coisa que se discute muito em Milão, que é a ocupação da cidade. Isso, exatamente. Como que a cidade é ocupada, enfim, a gente vai falar. Muito bem, legal. Bom, a feira se divide em 2 universos, né? Isso. Conta um pouquinho. Em Salone e Fuori Salone. Isso. Então, assim, o salão mesmo, né, é enorme. A feira em si? A feira, né, é enorme. Você realmente tem que ir preparado para andar, né? Não é uma coisa que você vai chegar ali, assim, que você fica muito instigado e muito estimulado a olhar tudo, né? Então, é um lugar que você vai e você vai ver coisas, assim, maravilhosas, né? A feira, esse ano, ela foi pensada para humanos, né? Ele sempre tem um tema. Teve esse tema, né? Pensado para humanos, e quando você chega, você já começa a sentir esse tema de tipo, é para nós, não é para nós. Então, a feira toda foi pensada de forma experiencial. Então, você teve lugares assim que você entra, alguns pavilhões que você entra, que você já ouve a batida do coração. Então, aquilo, né, se você está atento ao seu corpo, ao que está acontecendo com aquele estímulo, você se conecta com aquilo. Eu achei muito interessante. Um convite, né, a observar ao redor. Isso, observar ao redor e você se relacionando com aquilo. Então, a feira, como um todo, ela tinha essa pegada, né? Todos os estandes. Então, eram estandes pensados para você sentir, para você olhar, para você tocar, para você sentir o cheiro, para você receber projeções também no seu corpo. E uma coisa assim incrível, sabe? Tudo voltado muito para o bem-estar, né? Muitos temas voltados também para a sustentabilidade. Eu percebi realmente que teve uma preocupação muito grande do design com coisas para materiais reciclados, né? Mantendo ali designs já conhecidos, assinados por grandes profissionais, mas já com essa pegada também pensando nessa circularidade, né? Então, a feira toda estava nesse tom, e assim, tudo muito onírico, assim, sabe? Tudo muito poético, tudo muito iluminado, assim. Então, é uma experiência incrível, assim, né? Você vê os estandes projetados por profissionais também gabaritados. O próprio stand em si já é uma grande inspiração. Eu lembro que nessa edição eu não fui, mas na edição passada eu lembro que eu tirei muitas fotos de stands, porque eles são lindos, assim. Não, são lindos, de design, de material, de soluções que eles aplicam nos stands. Exatamente. Umas coisas assim, super assim, bacanas, assim. Logo que eu comecei lá pelo fundo do pavilhão 22, a hora que você já entra, você já cai no stand da Carpel, assim. Tudo em vermelho. Sim, sabe, aquele vermelho. É um dos que está na lista de visita obrigatória. Isso, assim, trazendo essa coisa da paixão, essa coisa do estímulo, né?
Então, realmente muito interessante. Acho que quem não foi, tem que se programar uma hora para ir, se planejar. Vale, com certeza. Mais ou menos, eu acho que são uns 18 pavilhões, eu acho, eu não lembro exatamente quantos agora. Acho que estavam uns 22, são muitos, assim, pavilhões, né? Eu acho que uma semana, né, eu fui para outros lugares também, para chegar em Milão, mas eu acho que para a feira e para o Fori Salone, você realmente tem que ir bem focado nesse tema, para você aproveitar bem e fazer ali talvez uma escolha, né, dedicar um pouquinho mais de tempo para ver mobiliário, para ver iluminação, né? Vai muito do qual é o seu objetivo, qual é o objetivo, exatamente. O que eu ensino para os alunos, eu falo também muito na internet, cria um roteiro antes. Isso, exatamente. Você vai numa feira, estuda a feira, entenda sobre o que a feira fala. Exatamente. Veja as marcas, o site oficial, veja as marcas, veja o que cada marca está apresentando. Faça uma escolha, crie um roteiro, um cronograma para você aproveitar bem. Senão você anda e vai chegar lá, é um produto que não tem nada a ver com você. Exatamente. Teve até alguns stands assim que eu passei rapidamente, né? Não deixei de não ir, mas não fiquei tanto tempo. Não aprofunda, né? A gente vai buscar ali mais o que está no dia a dia, que a gente vê que é necessário. Ali pra Na edição passada, eles estavam com cozinha, que era uma história muito voltada para as cozinhas e tal. Como eu faço loja, não tem muito a ver comigo, mas eu passei para ver os stands que são mais de experiência e tudo mais, que é bem isso que você está falando. Não me aprofundei nesse pavilhão, é um pavilhão inteiro falando sobre tecnologia, sobre produtos para cozinha. Agora, esse ano era Euroloot, que eles vão revezando, né, que era sobre iluminação. Que na outra edição eu consegui visitar e amei. Assim. Isso, foi um espetáculo à parte, né? Ver tudo que o design cria em termos de iluminação, né? É um espetáculo assim à parte, da parte realmente funcional do iluminar e o design. O design, sim. Sabe, que aquilo... Acabamento de tipo de luminária, de soluções. Tipo de material, sabe, assim, então... Eficiência energética, sabe, toda a parte de sustentabilidade. Então, realmente é fantástico. Fantástico. Mas tão bom quanto o Insalone é o Fuori Salone, Nossa, é o que acontece fora, né? Tô para dizer que eu gosto mais ainda do que acontece do lado de fora. O que você viu que você foi impactada? Primeiro, realmente, o que nós já comentamos da cidade, né? Que você sente aquele pulsar, né? A cidade inteira, ela é tomada pelo tema, que é o design, né? E assim... Você vai vivendo tantas experiências maravilhosas ali que é até difícil. E eu acho que realmente a gente também tem que fazer um roteiro, né? Eu trabalho... Porque o Fuori Salone, ele é espalhado pela cidade. Então tem um coletivo de arte aqui num bairro, um outro coletivo em outro bairro. Exato. Quando a gente fala de um coletivo, sei lá, às vezes tem 10, 20 estúdios ali naquela rua ou naquele pedaço do bairro. Isso, exatamente. Então, eu acho que também vale a pena você, dentro da sua atividade, foi o que eu fiz, né? Dentro da sua atividade, você pegar o que vai trazer ali de interessante para você. Sobrar o tempo, vai para outras coisas, porque realmente é muita coisa para ver. Né? Então, eu fiquei um pouco mais na parte ali da área do luxo, né? Olhando as lojas todas que estavam com instalações. Eu fiquei muito impactada na Monte Napoleone, fiquei muito impactada com a loja do ICEMIAC, que é uma marca que eu já trabalhei algumas vezes, né? Em primeiro lugar, que a loja é bem fantástica, e ele aplicar os produtos nas luminárias, os tecidos, aqueles tecidos que ele usa nas luminárias, você vê aquilo exposto dentro da loja, assim, né? Então, é bem bacana você ver esse olhar também do profissional ali, com o produto dele atingindo outros caminhos. Como que ele comunica por meio do produto, isso, as histórias que eles contam. Né? Exatamente, e de todas as lojas, né? Tudo que está acontecendo, né? A Louis Vuitton. Estava para abrir uma Tiffany, não sei se abriu. Abriu uma Tiffany, também uma loja assim belíssima, né? E
E o bairro do Breira, né, que também é onde a coisa é muito assim, efervescente, né? Sim. Então você vê coisas assim fantásticas, né, acontecendo. Você se perde, aí é bom se perder. Eu me perdi literalmente, viu? Final do dia eu falava, vamos contar os passos, tipo 20 mil passos, eu sou atleta e não sabia. É isso, Eu gosto do Breira e assim, eu tenho já a coisa do roteiro, né? Eu começo pela loja da Golden Goose, que é antes de entrar no bairro. A loja está na última rua do bairro, vamos dizer assim, uma avenida até. Na frente tem um restaurante bom e barato para comer, então eu começo ali. Então eu almoço ali normalmente, e aí passo na Golden Goose e entro no bairro, e aí eu vou chegar de noite lá do outro lado, que daí já chega naquela praça, aquele largo grande central, que tem aquele prédio icônico. Exatamente. Que é um prédio todo sustentável e tal. Então é um lugar que acontece de tudo ali, né? Você vê muitas instalações, né? Enfim. Empresas, né, as portas abertas para visitação, algumas marcas fazem as ativações. Isso. As marcas de luxo normalmente fazem as ativações em Breira, né? Então já vi ativação da Gucci, já vi ativação da Hermès, da Armani, né? A Armani tinha ativações interessantes, né? Então, bem bacana. Foi na Corsocom? Não, esse não deu para ir. É bem interessante também. A Corsocom tem a loja, tem um restaurante, tem um hotel bastante exclusivo. Esse não consegui visitar. Acho que tem no máximo 4 quartos, assim, uma coisa muito exclusiva. É uma loja multimarca de luxo, então eles vão transformando a loja sem perder a identidade a cada edição da feira e tal. Também é um lugar bastante... Preciso visitado. voltar ano que vem, então. Né? Não dá para ver tudo, não adianta, não dá para ver tudo. Dos coletivos, teve algum assim que te marcou? Que a gente tem Drop City, tem Alcova, tem... Eu acho que a Alcova é algo que marca a gente, assim, né? Sim. Acho que acontece coisas, assim, desses collabs bem interessantes, assim, né? Como eu te falei, eu fiquei mais focada na área do luxo mesmo, né? E vendo as instalações de Armani, que tinha, assim, pela cidade inteira, né? Bem próximo à praça mesmo de Milão ali. Sim, já instalações do Duomo, né, da catedral, já instalações dele ao longo da cidade também, diversas instalações. Não tem como não perceber a marca. Não tem como não perceber, né, o que ela tá querendo comunicar e o que ela está desenvolvendo e o que ela está passando, né? Eles são fortes na linha de casa, já na edição anterior. Isso. De mobiliário, Agora também já estão mais fortificados, né, em relação a esse tema, assim, né? A Gucci me chamou muita atenção, porque, assim, a Gucci tinha uma pegada de uso do material local, assim, eu achei bem bacana isso, sabe? Então, com instalações assim, já mostrando que, tipo, estamos aqui, temos a nossa cara, mas também entramos nessa conversa que a cidade está, que é da ocupação da cidade, que é de materiais, que é de design e tudo mais. A loja estava reformando ano passado, era um tapume bonito, vermelho. Já abriu? Acho que já abriu. Já abriu. Eu lembro que estava reformando, eu não consegui visitar, não. Outra marca, assim, que me chama muita atenção em Milão é a Prada. Nossa, essa é incrível, né? Essa loja é incrível, né? Tem além de toda a história, né, que tem, e a marca é incrível, assim, né? Acho que não tem como você não ir a Milão e não visitar a Prada, né? É uma loja icônica, né? Sim, vale super a pena. E visitar também a fundação. A fundação, exatamente. Que fica num lado um pouquinho mais distante da cidade, mas é muito interessante também. Tem um café bar. Cada ano tem uma exposição temporária que tem a ver com a conexão da cidade. O primeiro lugar que eu vou é na Fundação Prada, porque sempre me dá um norte do que vai acontecer, o que eu vou encontrar na feira, porque a exposição temporária, normalmente o tema, pelo menos as vezes que eu visitei, tem a ver com o tema da feira, do que está acontecendo na cidade e tudo mais, é bem bacana. E o café, que é pertinho da Duomo. Exato. Tem um café ali que é bem na Galeria Manuel. Que é maravilhoso, né? Gente, Milão é isso, ó, tá vendo? Tem que ir. Foi a minha primeira ida a Milão. Foi sua primeira vez? Foi a minha primeira ida. Eu viajo muito, mas eu sempre tive um apreço pelos países árabes. Então, teve lugares que eu fui que na minha cabeça eu falei assim, gente, eu tenho que ir agora, porque depois essas guerras, essas confusões todas,
né? Tipo Israel, vai se perder. Israel, Palestina, Jordânia, não pode mais hoje, né? Então agora eu falei assim, agora eu tô indo mais para a Europa, e Itália. Legal, começou bem. Pena, né? Tem que... Chegou bem. Que país você gosta de visitar desses países árabes que você está falando? Olha, a Turquia é um lugar que é imperdível. É um lugar que é realmente imperdível. Para ver arquitetura, design, para ver arquitetura, design, para ver as lojas, a história da cidade é maravilhosa. Istambul é um lugar que também acontece muita coisa, né? As mesquitas, a comida, né? A forma como eles se comunicam com o divino, né? Sim. Então, Istambul é um lugar que tem que visitar. Eu gosto desse olhar da pesquisa que não é só varejo ou arquitetura. Exato. Porque é o que a gente faz, então a gente tem que ficar se policiando para não observar somente aquilo que a gente faz, né? Você também tem essa preocupação de ver o comportamento. Eu tenho esse olhar bem amplo, assim, né? Tanto na área do varejo também, eu quando falo, vamos falar de varejo só loja. Não, gente, tem muita coisa que acontece em varejo, né? Então, tem museu tem varejo. Né? Restaurante tem varejo. Sim. Então, tem muita coisa que... Tem experiência, né? Tem consumo. Experiência, tem consumo, tem, né? Ambiente, né? A coisa do ambiente é muito forte. Exato. Legal. O que mais você viu em Milão, te marcou? Eu vi que você trouxe uma colinha aí. Eu trouxe uma colinha, então... Eu acho que as tendências, né? Que a cidade, que a feira e o Foro Salone trouxe pra gente, né? Eu acho que isso é bem bacana da gente assimilar e procurar aí no dia a dia aqui dentro do nosso país, né, dentro das nossas atividades, tentar traduzir e aplicar um pouquinho, né? Então, essa parte da sustentabilidade e circularidade, isso para mim ficou bem marcado, e como isso está intenso, né? A gente também está caminhando para isso, talvez não tão rápido, mas estamos caminhando, né? Então, isso para mim acho que foi uma coisa assim, foi um tema bem central. Eu percebi isso que foi como um tema forte dentro da feira, né, e do próprio Fore, né, formas orgânicas também, geometrias suaves. Você andando pelo próprio Fore e pela feira também, a gente deu para perceber essa coisa desse desenho mais suave, mais convidativo, essas formas mais orgânicas. Então, dá um aspecto mais sereno para mim. Mais sereno, que tem a ver com bem-estar. Sim. Né? Que é um dos temas que está dentro ali desse evento, né? Então, isso assim eu achei muito, muito bacana. As paletas de cores também, terrosas e naturais. Isso também, por todos os lugares que eu andei, eu percebi esses tons, que está tudo linkado a essa coisa do pensado para o humano, né, e para o bem-estar. Então, muitos móveis assim, com essas cores terracota, com esses tons mais... Que liga com a natureza. Que liga com a natureza, que combina bem. Então, eu achei isso bem bacana, assim. Essa questão das texturas táteis e materiais sensoriais. O sensorial é uma coisa que cada vez mais tem se falado e tem trabalhado. Que é uma coisa que já há muito tempo eu dou aula e falo sobre o sensorial. Mas ele rompeu a história dos 5 sentidos, que a gente falava nas aulas lá atrás. É muito mais, né? Tudo muito sinestésico. Com certeza. Então, isso para mim foi bem, bem interessante. A questão dessas peças esculturais e funcionais. Né? Então, você vê peças com design arrojado, que são verdadeiras esculturas, mas com uma função também bem definida. Não é algo que você vai pensar só para decoração, para efeito. Uma função, não é só para ver. Não é só para ver. Ela tem a função dela assim, bem definida. Isso também, para mim, assim, me marcou bastante, né? Uma coisa interessante que eu percebi também, teve uma coisa de uma revalorização assim, de um brilho, sabe? Às vezes... eu senti caminhando por alguns lugares, né, e vendo até fora da própria feira também, essa coisa desse brilho, né? Então teve uma tendência de se trabalhar uma época aí com tudo mais fosco, mais opaco, mas eu vi em termos de material, isso, eu vi coisas muito mais assim com brilho, né? Então, e toda essa integração da tecnologia,
né, com toda essa parte de iluminação. Então, assim, essas coisas para mim, assim, acho que foram coisas que... Pontos fortes, assim, que me marcaram, né? Acho que vale a pena também falar, como você comentou no início da nossa conversa, dos brasileiros, né? Muitos, né? Com o tema chuva de caju, gente, que bacana, né? Não sei se vocês sabem, mas a chuva de caju é aquela chuva que acontece antes de florescer os cajueiros. Então você vê que bacana. Isso é Brasil, somos nós, né? Sim. Tem uma coisa poética. Tem uma coisa poética, né? Então acho que essas coisas me marcaram assim, bastante, assim. Legal. O ano passado, quando eu fui, tinha uma ativação da Moncler na Estação Central. Estava muito bacana também, que falava sobre 9 pessoas importantes no mundo voltadas para cuidar do outro. Então, que tinha bacana. até uma brasileira, que é uma indígena, e que falava sobre esse cuidado, sobre esse propósito que ela tem e tal. Então, eu gosto, como eu disse, eu gosto mais do Fuer e Salão do que do próprio salão. Assim. O salão é muito interessante, mas ele é bastante voltado para a coisa da residência, em termos de apresentação de produto. O que a gente aproveita, claro, no varejo, e aproveita isso que a gente falou, né, da experiência sensorial, dos materiais, de como os estandes foram construídos e tudo mais, né? Mas quando você vai para os coletivos, é muito aplicável. É muito, assim, eu tenho a sensação que a feira é o produto, né? Quando você vai para as ruas, você vê a coisa acontecendo. Essa sensação sabe, aqui o produto, mas na vida real ali também acontecendo, né? Então parece meio um laboratório, sabe? As coisas assim se conversando, né? Então e essa poesia toda aqui, né, que o design traz pra gente, assim, né? Alguns coletivos fazem críticas também, o que eu acho super válido, né? O Drop City, por exemplo, que já fez uma crítica de ter uma área, dos estúdios que estavam lá não expor absolutamente nada e dizer que toda essa movimentação da feira, ela é muito comercial. Exato. E ela não está conectada à arte, ao design, né? Então eles convidavam a não fazer nada. Tinha uma mesa de pimbolim e tinha videogame. Aí eles falavam, não exponham nada, não façam nada, espera esse povo todo ir embora, né? E vamos ficar aqui brincando enquanto eles estão aqui na casa da gente até eles irem embora. Bacana. Eu gosto desses contrapontos. Assim, é uma coisa que acontece muito em Milão. Já fui em outras feiras e não vi, pelo menos as feiras que eu visitei, nesse formato, que é justamente... como ocupamos a cidade, como pensamos no futuro da manhã e como que o design está conectado com tudo isso. Né? Colabora com tudo isso, né? O design está em tudo, né? A gente, você vai pegar o metrô, tem, sabe? Sim, tudo tem design. Tudo tem design, tudo é pensado, tudo é desenhado, né? E tudo tem as formas e as funções, né? Então... é bem assim interessante. Como eu te falei, foi a minha primeira ida, né? Então eu já estou me programando. Gostei muito. Me programando para ir o ano que vem de novo, de uma forma talvez um pouco mais aí, um tempinho maior, né? Ficar um pouco mais só na feira e mais na cidade, né? Pra gente experimentar tudo isso, que é fantástico. Que outra cidade você passou? Você falou que passou em outra cidade. Eu passei, minha amiga mora na Itália, eu tenho uma amiga que mora na Itália, ela trabalha na Benetton, ela mora em Treviso, que é uma cidade, interior, assim, a cidade do Prosecco, a cidade do tiramisu. Pronto, para mim já valeu. Então, cidade do Prosecco, do tiramisu. Cidade pequenininha, muito charmosa, e com um varejo interessante. Sim, essas cidades que não estão no radar, muitas vezes a gente encontra coisas muito interessantes de varejo, principalmente varejo local. Soluções locais, muito menos tecnológicas. Exato. Mas bem interessantes, aconchegantes. Então, assim, uma cidade com edificações de caráter mouros, né? Assim, uma mistura ali de construção, e com os varejos acontecendo naquele, sabe, um novo com velho, com, sabe, aquela integração toda, uma cidade extremamente charmosa, eu gostei muito, e dei um pulinho em Veneza, né, muito rápido,
bem cheio, bem lotado, aquele varejo efervescente que você não consegue, né, talvez sorver tanta cidade, muito turístico, dá uma passada, um jeitão, né? Mas ok. Acho que assim, a gente fala, mas é passeio de turista, gente, você vai em Roma, não vai ver o Coliseu? Não tem como. Não tem como, gente. Não tem como. Né? A não ser que você realmente não se Você vai em Milão, você vai na Duomo, é super turístico também. Exato, lotado de gente tirando foto e um monte de pombo voando na sua cabeça. Exatamente, né? As pessoas falam, você vai fazer, gente, faz turismo. Não tem como você não viver. Então, eu fui a Treviso, fui em Padova, que eu queria muito conhecer a Basílica de Santo Antônio. Que é bem interessante, é uma basílica assim, super bonita, linda, e é diferente. Aqui no Brasil ele é conhecido como santo casamenteiro, lá não tem essa história de ser santo casamenteiro. Ele é o santo do quê? Não é santo de nada, ele é um santo. Ele está lá ocupando o papel dele, né? Então eu queria muito conhecer, eu estudo há muitos anos sobre religião, sobre crença, sobre filosofias, então sempre que eu faço essas viagens eu quero saber um pouquinho mais do que acontece nesses lugares, né? Então, aí depois fui para Milão, né? E aí foi a correria, aquela coisa bacana. Muito legal. Você falando sobre isso, sobre catedrais importantes, se você for para a Euroshop, já recomendo ir até Colônia. Não sei se você conhece. É uma cidade bem do lado de Düsseldorf. Você pega um trem, dá 35 minutos. Tem uma catedral muito importante, que é a Catedral de Colônia, que é onde os 3 reis magos estão enterrados. Passarei lá com certeza, que eu tô me organizando para ir na Euroshop, então... É uma construção que levou, assim, centenas de anos para ser concluída. É uma coisa, assim, imensa e linda e muito interessante no comecinho da cidade, até não é no centro da cidade, ela está bem no começo da cidade. É uma boa dica. É uma dica, vale a visita. Eu gosto bastante, eu sempre procuro dedicar um tempo para essa conexão, né? Sim. E que independente da crença, a conexão está aí, né? A gente fala, não acredito em nada, tem que ter coragem, para não acreditar em nada, né? Então, enfim... Então, eu sempre procuro tirar um tempinho para ver essas coisas também. Legal, muito bom. Eu gosto também de visitar museus. Museus, com certeza. Museu sempre está na lista, né? E visitar esses lugares para mim é bem bacana. Você falou da questão moura, na cidade italiana que você visitou. Tem uma influência moura muito forte em Lisboa também. Já que a gente está falando do mundo... Vamos falar mais. Em Lisboa, claro, por conta parte de colonização, assim, da chegada dos mouros, não é bem colonização, a chegada dos mouros e tudo mais, é muito forte na arquitetura, e eles têm um passeio muito interessante também, são voluntários que ficam numa praça central, ali perto da região do comércio, chama Comércio mesmo, sim. E ele faz um tour pelo centro ali, contando a história da influência moura e depois da influência chinesa até, que é quando Portugal chega na China e tudo mais, e como a arquitetura foi influenciada. Assim. Tem uma história interessante que muitos prédios são com azulejos, por conta dessa influência, e eles pedem para a gente ficar procurando um azulejo que está errado, ou fora do padrão da estampa, alguma coisa assim, porque fazia parte da tradição azulejar toda a fachada, mas um azulejo estava fora do padrão, ou errado, ou faltando e tudo mais, porque para eles perfeito só Deus. Que bacana! É interessante essas histórias. Com assim. certeza. Eu gosto desses passeios que contam a história. Com certeza, é bem interessante. Em Padova eu achei bem interessante porque... contando ali, vendo um pouquinho da história, né, do santo, então você entra um pouquinho nesse universo e eles têm a língua do santo guardada, que depois de 800 anos, quando foram tirar o corpo, a língua estava inteira, porque ele era um grande orador. Né? Então essa parte da língua, então são histórias que a gente, é interessante, né? E aí quando a gente vai fazer projeto, a gente quer contar histórias, a gente tiver repertório, vai construir histórias. Com certeza. Isso é muito legal. Em Lisboa tem outra coisa interessante, que algumas casas têm a foto do morador na porta, então
gerações mais senhorinhas e tal, até esse guia chama, a pessoa aparece na janela. Ah, que bacana, que bacana. É bem interessante. Preciso voltar a Lisboa, aproveitar isso aí. Tem outro símbolo, a mão de Fátima, que é um símbolo judaico. Ah, sim, esse é maravilhoso. Ele é um símbolo de proteção, sim. E em algumas portas tem, mas é uma cidade que já foi murada, e aí ele mostra onde a cidade estava murada, e as casas que ficavam para fora, então, da muralha da cidade, são as casas que na porta tem a mão de Fátima, que era para proteger dos inimigos. Então é bacana, a gente vai super, essas histórias. Com certeza. Muito bom, muito bom. Paula, adorei. Obrigado por trazer o seu olhar. Imagina, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade. Arquiteto de design, de uma pessoa que estuda comportamento e filosofias, né? A gente pode com certeza. Assim, eu agradeço a oportunidade, né? Como falei para você, não é fácil, né? A gente está falando. No começo a gente viu câmera, assim. A gente fica meio assim, depois o Rodrigo é tão fantástico, eu deixei a gente até esqueci que eu estava aqui. Essa é a ideia. A câmera realmente, eu lembro que no começo eu ficava suando, mas agora eu já estou mais tranquilo. Ai, que é um hábito, você vai ver que é um hábito. Exercite mais, você vai gostar. Com certeza. Depois a gente quer ficar na frente das câmeras. A gente cria um legal. Acontece. Obrigado. Obrigada a você. Bom, quem sabe a gente se encontra ano que vem, ou em Milão ou na Euroshop. Com certeza. Pra gente curtir um pouco lá junto e pesquisar junto, vai ser uma honra. Estamos de alguma forma juntos na RDI. Exatamente. Então até convidar as pessoas a seguirem o perfil, a verem o site e acompanharem, porque sempre tem eventos, sempre tem compartilhamento de conteúdo muito rico de pessoas que estão aí pesquisando pelo mundo. Exato. E trazendo os conteúdos, isso é muito legal. Isso, a RDI está crescendo bastante, né? Nós temos lá uma vez por mês o Retail Insights, todo mês com um profissional bacana, falando ali do seu dia a dia, né? A gente procura trazer pessoas que realmente estão experimentando e ali para falar das dificuldades e as facilidades. Também encontrar uma conversa real. Não dá para falar que tudo bonito, não é, gente? O dia a dia do profissional, o negócio não é fácil. Dias e dias. Né? Exato. Então, tá bem bacana isso. Nós estamos aí com alguns pilares também, né? A gente vai ter o lançamento agora do RDI Green. Vamos ter o lançamento do Retail, do RDI Tech, que já está acontecendo, e vamos ter também o lançamento do RDI Gestão de Escritórios. E também vamos criar o pilar, gente, com... Divisão Merchandise. Divisão Merchandise, um pequeno spoiler. Em breve vai ter que o Rodrigo vai estar lá com a gente, então... Um pouco voltado para o VM. Exato. Com eventos, com trocas. Exato, com bate-papo como esses aqui. Na área de VM, legal. Exato. Muito obrigado, Obrigada Paula. a você, viu? Obrigado para vocês também. Não esquece de curtir, compartilhar, dar like, mandar para os amigos na sua plataforma preferida, no YouTube, no Spotify ou pelo Instagram. E nos vemos na próxima quinta-feira em mais um Happy Hour Retail.